Olá, pessoal! Como alguns de vocês já sabem, meu nome é Natália Camarão, eu sou bolsista pesquisadora do Laís e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que traz muitas dúvidas, que é a questão das patologias epiteliais na cavidade oral. Por ser um conteúdo extenso, ainda que eu tenha resumido bastante, nós vamos ter que dividir em três partes, certo? E hoje eu darei essa primeira parte para vocês e mais tarde a segunda parte. Agora eu falarei sobre o papiloma escamoso, a verruga vulgar, o condiloma acuminado, o neo melanocítico adquirido, a estomatite nicotínica e a quelite actínica. Bom, o papiloma escamoso é uma proliferação benigna do epitélio escamoso estratificado que resulta em um aumento de volume papilar ou verruciforme. Acredita-se que essa lesão ela seja induzida pelo papilomavírus humano, o HPV, e os subtipos virais 6 e 11 têm sido identificados em até 50% dos papilomas orais. O seu exato meio de transmissão é desconhecido ainda. Tem sido sugerida a transmissão interpessoal por contato sexual, não sexual, por objetos contaminados, saliva e até mesmo pelo leite materno. Diferentemente de outras lesões induzidas pelo HPV, o vírus nos papilomas escamosos orais parecem possuir uma virulência e taxa de infectividade extremamente baixas. Tem sido sugerido um período de incubação para essa lesão ou um período de latência de 3 a 12 meses. Falando agora sobre suas características clínicas, o papiloma escamoso ocorre com igual frequência em homens e mulheres, e os sítios preferencialmente acometidos incluem a língua, lábios e o palato mole. Contudo, qualquer superfície oral ela pode ser afetada. Essa lesão é o aumento de volume de tecido mole mais comum que se origina, desculpa, no palato mole. Ele é um nódulo macio, indolor, exofítico, geralmente pediculado, com numerosas projeções superficiais digitiformes que lhe conferem uma aparência de couve-flor, que é bastante conhecido, né? A gente diz, é uma lesão com característica de couve-flor. Já sabemos logo que está se tratando do papiloma escamoso. Ou também, né, de uma aparência verrucosa, a primeira imagem. As projeções, elas podem ser pontudas ou embotadas, como vemos nas outras duas imagens. E a lesão, ela poderá ser branca, levemente avermelhada ou com a coloração da mucosa normal, dependendo da quantidade de ceratinização da superfície. O papiloma é geralmente unitário e cresce rapidamente até o tamanho máximo de cerca de 0,5 centímetros, com pequena ou até mesmo nenhuma alteração após alcançar esse patamar. Contudo, lesões mais desenvolvidas, atingindo cerca de 3 centímetros em seu maior diâmetro, também têm sido descritas. Em algumas ocasiões, torna-se difícil distinguir clinicamente essa lesão de uma verruga vulgar e o condiloma acuminado, que veremos mais adiante. E o xantoma verruciforme ou hiperplasia epitelial multifocal, que infelizmente não dará para abordarmos, né, nessa sequência de webs. Histologicamente, o papiloma é caracterizado por uma proliferação do epitélio escamoso estratificado ceratinizado, disposto em projeções digitiformes com centros de tecido conjuntivo fibrovascular, como vemos nessa imagem. Os centros de tecido conjuntivo podem exibir alterações inflamatórias, dependendo da quantidade do trauma a que a lesão é submetida, e a camada de ceratina ela encontra-se espessada nas lesões, com uma aparência clínica esbranquiçada, e o epitélio tipicamente mostra um padrão normal de maturação.
Ocasionalmente, alguns papilomas eles demonstram uma hiperplasia da camada basal do epitélio e também uma atividade mitótica, que podem ser inadequadamente considerados como uma displasia epitelial leve. Além disso, coilócitos, que são células alteradas pelos vírus, com núcleos pequenos e intensamente corados, são algumas vezes também observados nas porções mais altas da camada espinhosa do epitélio. Com relação ao tratamento, a excisão cirúrgica conservadora, incluindo a base da lesão, é o tratamento adequado para o papiloma escamoso oral e a recidiva ela é improvável. Frequentemente, as lesões elas têm sido deixadas sem tratamento algum por anos, sem relato de transformação maligna, aumento de tamanho contínuo ou uma disseminação para outros sítios da cavidade oral. A verruga vulgar é uma hiperplasia focal, benigna e induzida por vírus do epitélio escamoso estratificado. O papilomavírus humano, o HPV, dos tipos 2, 4, 6 e 40, são encontrados em praticamente todas as lesões e pode ser observado um ou mais tipos associados. A verruga vulgar é contagiosa e pode disseminar-se para outras partes da pele ou das membranas mucosas de um indivíduo por meio da autoinoculação, que era algo que a gente não via na lesão anterior. É raro desenvolver-se na mucosa oral, contudo, é extremamente comum na pele. E não é raro na cavidade oral, apesar de ser raro. A verruga vulgar, ela é frequentemente descoberta em crianças, mas lesões ocasionais podem surgir até mesmo em pacientes de meia idade. A pele das mãos é geralmente o sítio da infecção e quando a mucosa oral está envolvida, as lesões são geralmente encontradas na borda do vermelhão do lábio, mucosa labial e região anterior da língua. Tipicamente, a verruga apresenta-se como uma pápula ou um nódulo indolor, exibindo projeções papilares ou uma superfície áspera e semelhante a seixos. Pode ser pedunculada ou céssio, e as lesões cutâneas tendem a ser rosadas, amarelas ou brancas, e as lesões orais são quase sempre brancas. A verruga vulgar, ela cresce rapidamente para atingir o seu tamanho máximo, que é geralmente menor ou igual a 5 milímetros. E o tamanho, ele permanece constante por meses ou anos. A partir de então, a menos que a lesão ela sofra algum tipo de irritação. Lesões múltiplas ou agrupadas, elas são comuns e algumas vezes um acúmulo muito grande de ceratina compacta, de ceratina compacta resulta em uma projeção de superfície dura de vários milímetros de altura, que é denominada de corno cutâneo ou corno ceratótico. Nessa primeira imagem, temos várias verrugas no dedo, exibindo uma superfície papilar e áspera. Na segunda, uma lesão nodular da pele, exibindo numerosas projeções papilares curtas. E na terceira, temos uma lesão papilar esofítica branca em região lateral do palato mole. Histologicamente, a verruga vulgar é caracterizada pela proliferação de um epitélio estratificado escamoso hiperceratótico disposto em projeções digitiformes ou pontudas com centros de tecido conjuntivo, como podemos ver ao lado. Frequentemente, células da inflamação crônica infiltram o tecido conjuntivo de suporte. Cristas epiteliais alongadas tendem a convergir em direção ao centro da lesão, produzindo um efeito que lembra uma taça. Uma camada de células granulares proeminentes, a hipergranulose, exibe grânulos cerato e alinos, enrugados e intensamente agrupados. Além disso, frequentemente, abundantes coilócitos
são observados no interior da camada espinhosa superficial. Os colócitos, como a gente viu, são células epiteliais alteradas pelo HPV, com pequenos núcleos intensamente corados, né, com picnose, e com halos perinucleares. Além disso, as inclusões virais eosinofílicas intranucleares são comumente notadas no interior das células da camada granular do epitélio. Nessa imagem, temos uma verruga vulgar. Em A, como podemos ver, temos numerosas projeções papilares recobertas por um epitélio escamoso estratificado hiperceratótico. Temos cristas epiteliais alongadas, localizadas na borda da lesão, convergindo em direção ao centro. E em B, temos um campo em maior aumento, mostrando claramente os colócitos, nas camadas mais superiores do epitélio. Quanto ao tratamento e prognóstico, as verrugas de pele elas são tratadas eficientemente pela aplicação tópica de ácido salicílico, aplicação tópica de ácido lático ou pela crioterapia por nitrogênio líquido. A excisão cirúrgica ela é indicada apenas para casos com uma apresentação clínica atípica, na qual o diagnóstico ele é incerto. Já as lesões orais são geralmente excisadas cirurgicamente ou podem ser destruídas pelo uso de laser, crioterapia ou eletrocirurgia. A crioterapia, ela induz a formação de uma bolha subepitelial que eleva o epitélio infectado de seu tecido conjuntivo subjacente, permitindo, assim, a descamação do tecido morto. Vale ressaltar que todos os tratamentos destrutivos ou cirúrgicos devem ser amplos para incluir a base da lesão. A recidiva ela é observada em uma pequena porção dos casos tratados, e quando não tratadas, as verrugas elas não sofrem uma transformação maligna, e 2/3 das lesões elas podem simplesmente desaparecer espontaneamente dentro de 2 anos, particularmente quando acontece em crianças. O condiloma acuminado é uma proliferação induzida por vírus do epitélio escamoso estratificado da genitália, região perianal, boca e laringe. Um ou mais dos tipos, 2, 6, 11, 53 e 54 do papilomavírus humano, o HPV, como a gente já está vendo, são geralmente detectados nessa lesão. Contudo, os tipos de 16, 18 e 31 também podem estar presentes, principalmente nas lesões anogenitais. O condiloma, ele é considerado uma doença sexualmente transmissível, ou seja, uma DST, com lesões desenvolvendo-se no sítio de contato sexual ou do trauma. Essa lesão, ela representa 20% de todas as DSTs diagnosticadas em serviços especializados em DST e podem ser indicativas de um abuso sexual, por exemplo, quando diagnosticadas em crianças. Por isso, pessoal, devemos sempre estar atentos para esse tipo de lesão. Além disso, estudos de infecção oral e faríngea pelo HPV em bebês também têm sugerido que a transmissão vertical de mães com infecção genital pelo HPV pode ocorrer durante o nascimento ou talvez até mesmo em útero. Contudo, as taxas de transmissão relatadas têm variado amplamente, variando, por exemplo, de 4% a 80% de casos. Não é incomum a presença de condilomas oral e anogenital simultâneos. E uma vez presente, a autoinoculação para outros sítios mucosos é possível. Por isso, sempre devemos estar atentos e cuidadosos com essas lesões. Os condilomas, eles são geralmente diagnosticados em adolescentes e adultos jovens, porém, pessoas de todas as idades são suscetíveis a elas. As lesões orais, elas ocorrem mais frequentemente na mucosa labial, palato mole e freio lingual.
E o condiloma típico, ele apresenta-se como um aumento de volume esofítico, césseo, cor-de-rosa, bem delimitado e indolor, com projeções de superfície curtas e embotadas, como podemos ver nessa imagem. O condiloma, ele tende a ser maior do que o papiloma e está caracteristicamente agrupado a outros condilomas, sendo essa uma das diferenças entre essas lesões. Lembra que o papiloma, ele ocorria como uma lesão única? O tamanho dessa lesão médio é de 1 a 1,5 centímetros. Porém, lesões orais maiores, atingindo até 3 centímetros, têm sido relatadas. Histologicamente, o condiloma acuminado, ele surge como uma proliferação benigna do epitélio escamoso estratificado acantótico, com projeções superficiais papilares, levemente ceratóticas e delgadas ilhas de tecido conjuntivo sustentam essas projeções papilares epiteliais, as quais são mais embotadas e mais largas do que as do papiloma escamoso e da verruga vulgar, dando uma aparência para o condiloma de criptas preenchidas de ceratina entre protuberâncias. O epitélio que recobre a lesão, ele é maduro e diferenciado, porém células da camada espinhosa frequentemente apresentam núcleos picnóticos enrugados, ou semelhantes a uva-passas, como costumam falar, circundados por áreas claras, os coilócitos, que vimos anteriormente, que é uma característica microscópica da infecção pelo HPV. Os coilócitos, eles podem ser menos frequentes, né, nas lesões orais, quando são comparados às lesões genitais. Nessa primeira imagem, na superior, temos uma fotomicrografia em médio aumento, mostrando um epitélio escamoso estratificado acantótico, formando uma projeção embotada em um condiloma acuminado. Nessa outra imagem, na de baixo, temos a fotomicrografia em maior aumento, demonstrando os coilócitos, que estão apontados pelas setas, no interior da camada espinhosa. O condiloma oral, ele é geralmente tratado por excisão cirúrgica conservadora. A ablação por laser também tem sido utilizada, porém essa modalidade de tratamento tem levantado a questão da disseminação do HPV pelo ar, por meio das gotículas aerosolizadas criadas pela vaporização do tecido lesionado. O tratamento não cirúrgico, por meio de agentes tópicos aplicados pelo paciente, está se tornando a parte mais importante do tratamento de condilomas anogenitais. Embora tais tratamentos eles não sejam tipicamente usados nas lesões orais. Independentemente do método utilizado, um condiloma ele deve ser removido, uma vez que ele é contagioso e ele pode se disseminar para outras superfícies orais e para outras pessoas por meio do contato direto, geralmente o contato sexual. Na região anogenital, os condilomas infectados pelos tipos HPV-16 ou HPV-18 estão associados a um risco maior de transformação maligna para um carcinoma de células escamosas. Porém, essa característica ela não tem sido demonstrada nas lesões orais. O termo genérico nevo refere-se às malformações da pele e mucosa que são de natureza congênita ou de desenvolvimento. Os nevos, eles podem surgir a partir do epitélio da superfície ou a partir de qualquer variante do tecido conjuntivo subjacente. O nevo mais comumente identificado é o nevo melanocítico adquirido. Contudo, vários outros nevos de desenvolvimento também são reconhecidos. O nevo melanocítico, ele representa uma proliferação benigna e localizada de células provenientes da crista neural, frequentemente denominadas de células névricas.
Embora haja pouco debate sobre sua origem na crista neural e sua habilidade de produzir melanina, vários especialistas estão divididos no que tange a questão sobre se essas células elas representam melanócitos ou são meramente primos de primeiro grau, digamos assim, dos melanócitos. Essas células melanocíticas, elas migram para a epiderme durante o desenvolvimento. O nevo melanocítico adquirido é provavelmente o mais comum de todos os tumores, entre aspas, humanos. E adultos brancos, eles apresentam uma média de 10 a 40 nevos cutâneos por pessoa. As lesões intraorais, elas ocorrem, mas não são comuns. Quanto ao nevo melanocítico congênito, aproximadamente 15% são encontrados na área da cabeça e pescoço. Contudo, o envolvimento intraoral também é um tanto raro. Aqui nessas imagens, temos nevos melanocíticos intradérmicos. Nessa primeira, uma pápula em formato de cúpula bem delimitada, observada no limite da borda do vermelhão do lábio superior. Nessa segunda, temos um pequeno nódulo na pele do lábio inferior. Já aqui temos imagens de nevos melanocíticos intramucosos. Na primeira, uma lesão pigmentada na região anterior do palato duro. E na segunda, um nevo intramucoso, mostrado pela seta, na gengiva inferior, não pigmentado. Aqui temos imagens de nevos melanocíticos congênitos. Na primeira, uma lesão pigmentada da pele, representando uma hipertricose, e na segunda, uma lesão intensamente pigmentada na face lingual da gengiva inferior em uma criança. Os neos melanocíticos adquiridos, eles começam a se desenvolver na pele durante a infância e a maioria das lesões cutâneas está presente antes dos 35 anos de idade. Ocorrem tanto em homens quanto em mulheres, embora mulheres geralmente possuam um pouco mais de lesões do que os homens. Diferenças raciais, elas são observadas, já que os brancos, eles possuem mais nevos do que os asiáticos ou os negros. Os nevos melanocíticos adquiridos, eles desenvolvem-se gradualmente através de vários estágios clínicos, que tendem a se correlacionar com as características histopatológicas específicas. A apresentação mais inicial, conhecida microscopicamente como um nevo juncional, é a de uma mácula marrom ou negra bem delimitada, tipicamente com menos de 6 milímetros de diâmetro. Embora essa aparência ela possa persistir até a vida adulta, mais frequentemente as células névicas elas proliferam durante o período de anos para produzir uma pápula levemente elevada, de consistência macia, com a superfície relativamente lisa, que é o nevo composto, desculpa. O grau de pigmentação torna-se menos intenso. A maioria das lesões tem coloração marrom ou amarelo amarronzada. À medida que o tempo passa, o nevo gradualmente perde a sua pigmentação. A superfície pode se tornar um tanto papilomatosa e pelos eles podem ser vistos crescendo a partir do centro. Temos então um nevo intradérmico. Contudo, o nevo ele geralmente permanece com menos de 6 milímetros de, de, de diâmetro, né? Como a gente viu. A ulceração, ela não é uma característica, a menos, por exemplo, que o nevo ele esteja situado em uma área onde um cinto ou uma alça de sutiã, por exemplo, possa traumatizá-lo facilmente.
Por toda a vida adulta, vários nervos melanocíticos adquiridos irão involuir ou desaparecer. Desse modo, poucas dessas lesões, elas podem ser detectadas em pessoas idosas. Quanto aos nervos melanocíticos intraorais, eles são definitivamente incomuns. A maioria deles surge no palato, fundo de vestíbulo ou gengiva, embora qualquer sítio da mucosa oral possa ser afetado. Os nervos melanocíticos intraorais têm evolução e aparência similares às dos nervos da pele, embora as lesões maduras tipicamente não demonstrem uma alteração papilar de superfície. O nervo melanocítico congênito pequeno pode ser similar na aparência a um nervo melanocítico adquirido, porém é frequentemente maior em diâmetro. A lesão congênita grande classicamente surge como uma placa com coloração de marrom a negra, geralmente com uma superfície áspera ou múltiplas áreas nodulares. Entretanto, a aparência clínica geralmente se altera com o tempo. As lesões em fase inicial, elas são planas e ligeiramente amarelo-amarronzadas, tornando-se elevadas, mais ásperas e mais escuras com a idade. Uma característica comum é a presença de hipertricose, um excesso de pelos, no interior da lesão, que poderá tornar-se mais proeminente com a idade. O nervo melanocítico adquirido, ele é caracterizado histologicamente, né, por uma lesão benigna e não encapsulada de células pequenas e ovoides, que são as células névicas. As células lesionais apresentam um núcleo pequeno e uniforme e uma quantidade moderada de citoplasma eosinofílico, com limites celulares indistintos. Essas células demonstram uma capacidade variável de produzir melanina, com o pigmento estando principalmente evidente nas porções superficiais da lesão. As células névicas tipicamente não possuem os prolongamentos dendríticos que os melanócitos apresentam. Um aspecto microscópico característico é que as células névicas superficiais, elas tendem a estar organizadas em pequenos e arredondados agregados, que são chamados de tecas. Os nervos melanocíticos são classificados histopatologicamente, né, de acordo com o seu estágio de desenvolvimento, que é refletido pelo relacionamento das células névicas com o epitélio da superfície e com o tecido conjuntivo subjacente. Nos estágios iniciais, as tecas de células névicas são encontradas somente ao longo da camada de células basais do epitélio, especialmente nas pontas das cristas epiteliais. Por serem células lesionais encontradas na junção entre o epitélio e o tecido conjuntivo, esse estágio ele é conhecido como névo juncional. À medida que as células névicas elas proliferam, grupos de células começam a descer perpendicularmente para o interior da derme ou lâmina própria subjacente. Pelo fato de as células estarem agora presentes ao longo da área juncional e no interior do tecido conjuntivo subjacente, a lesão é então denominada de névo composto. Nos estágios finais, ninhos de células névicas não são mais encontrados no interior do epitélio, porém apenas no interior do tecido adjacente. Pela localização das células lesionais no tecido conjuntivo, na pele, esse estágio é denominado de névo intradérmico. A contraparte, intraoral, é denominada de névo intramucoso. Zonas de diferenciação frequentemente são observadas por toda a lesão. As células superficiais tipicamente parecem maiores e epitelioides
com citoplasma abundante, melanina intracelular frequente e uma tendência a se agruparem em tecas. As células névicas da porção média da lesão têm menos citoplasma, são raramente pigmentadas e parecem muito com linfócitos. As células névicas mais profundas parecem muito com as células de Schwann ou fibroblastos, sendo de formato alongado e fusiforme. Alguns especialistas classificam essas variações como células névicas tipo A, epitelioide, do tipo B, semelhante a linfócitos, e tipo C, formato fusiforme. Com relação à cavidade oral, em sua maioria, os nervos melanocíticos intraorais são classificados microscopicamente como nervos intramucosos. Contudo, isso reflete provavelmente a idade média, 35 anos, na qual a maioria dos nervos orais é submetida à biópsia e diagnosticada, uma vez que as lesões poderiam ter evoluído anteriormente através dos estágios juncional e composto. Nessa primeira imagem, temos o nervo composto através de uma visão em um maior aumento, exibindo ninhos de células névicas pigmentadas no interior do epitélio e na camada superficial da lâmina própria. Nessa segunda, temos um nervo juncional, névicas melanocíticas, ao longo da camada basal do epitélio. Já nessa terceira e última foto, um nervo intramucoso, com agrupamentos de células névicas melanocíticas no interior da lâmina própria. O aspecto histopatológico do nervo melanocítico congênito é similar ao do nervo melanocítico adquirido, e alguns nervos congênitos pequenos não podem ser distinguidos microscopicamente do nervo adquirido. Ambos os tipos, congênito e adquirido, são compostos por células névicas, que podem ter um padrão juncional, composto ou intradérmico, intramucoso. E o nervo congênito é geralmente do tipo composto ou intradérmico. De modo diverso, de modo diverso do nervo melanocítico adquirido, o nervo congênito frequentemente mostra a extensão de células névicas para o interior dos níveis mais profundos da derme, com infiltração das células entre os feixes de colágenos. Além disso, as células do nervo congênito frequentemente são observadas entremeadas a feixes neurovasculares no interior da derme reticular e ao redor de estruturas de anexos normais da pele, como, por exemplo, folículos pilosos, glândulas sebáceas, enfim. Os nervos grandes melanocíticos congênitos podem exibir extensão das células névicas para o interior do tecido gorduroso subcutâneo. Nenhum tratamento é indicado para um nervo melanocítico cutâneo adquirido, a menos que seja cosmeticamente inaceitável, cronicamente irritado por vestimentas ou que mostre a evidência clínica de alteração de tamanho ou cor. Se a remoção estiver indicada, a excisão cirúrgica conservadora é o tratamento de escolha e a recidiva ela é improvável. Pelo menos alguns melanomas de pele, eles originam a partir de nervos da pele de longa duração ou irritados, sendo, numa análise global, o risco de transformação de um nervo melanocítico adquirido específico para um melanoma que fica em torno de aproximadamente 1 milhão. 1 em 1 milhão. Desculpa. Então, o que acontece? É algo muito baixo. Essa transformação, ela é muito baixa. Contudo,
pelo fato de os nervos melanocíticos orais clinicamente poderem mimetizar um melanoma em fase inicial, é geralmente recomendado que seja realizada a biópsia de todas as lesões orais pigmentadas de causa desconhecida, especialmente devido ao prognóstico extremamente sombrio do melanoma oral diagnosticado em seus estágios mais avançados. Então, o que acontece? A transformação ela é muito baixa? É, mas quando nós olhamos essas lesões na cavidade oral, não temos como ter total certeza se está se tratando apenas de um nevo melanocítico ou se estamos tratando ali um melanoma. Então, na dúvida, temos sempre que tratar, levando em consideração o pior. E para ter certeza da origem, né, do diagnóstico histopatológico, devemos submeter o paciente à biópsia. Quanto aos nervos melanocíticos congênitos, vários são excisados por motivos estéticos. Além disso, 3 a 15% dos nervos congênitos grandes podem sofrer transformação maligna para um melanoma. Dessa forma, sempre que possível, essas lesões devem ser removidas completamente por uma excisão cirúrgica conservadora e um rígido acompanhamento das lesões não removidas se faz necessário, pelo motivo que discutimos anteriormente. Pacientes com múltiplos nervos congênitos grandes também são de risco para o desenvolvimento de melanose neurocutânea, que é uma rara síndrome congênita na qual os pacientes eles podem desenvolver neoplasias melanóticas do sistema nervoso central, incluindo a melanose meningea ou melanoma. Infelizmente, nenhuma terapia efetiva encontra-se disponível atualmente para pacientes com a melanose neurocutânea sintomática. O nervo azul é uma proliferação benigna, variante do nervo melanócito, incomum dos melanócitos da derme, geralmente em uma região profunda no interior do tecido conjuntivo subepitelial, que ela está presente. No caso do nervo azul, as partículas da melanina, elas encontram-se profundas em relação à superfície, de modo que a luz que retorna por reflexão precisa passar através do tecido sobrejacente. As cores que têm um comprimento de onda maior, que é vermelha e amarela, tendem a ser mais prontamente absorvidas pelos tecidos. A luz azul, que tem um comprimento de onda menor, tem uma propensão maior a, então, ser refletida de volta para os olhos do observador. Por isso, temos essa visão. Com relação às características clínicas, dois tipos principais de nervo azul são reconhecidos: o nervo azul comum e o nervo azul celular. O nervo azul comum, ele pode afetar qualquer sítio mucoso ou cutâneo, porém a lesão, ela possui predileção pelo dorso das mãos e dos pés, couro cabeludo e face. Lesões mucosas, elas podem envolver a mucosa oral, onde são encontradas quase sempre em palato. A lesão, ela geralmente ocorre em crianças e adultos, e uma predileção pelo gênero feminino é observada. A lesão, ela surge como uma mácula ou no formato de uma cúpula azul ou azul negra, menor que 1 centímetro de diâmetro, como podemos ver nessa figura. O nervo azul celular é muito menos comum e geralmente desenvolve-se entre a segunda e a quarta década de vida, porém pode ser congênito também. Mais de 50% dos nervos celulares azuis surgem em região sacrococcígea ou nas nádegas, embora possam ser observados em outras superfícies cutâneas
ou mucosos também. Clinicamente, esse nevo, ele surge como uma pápula ou nódulo de crescimento lento, de coloração azul-negra, que algumas vezes alcançam um tamanho de 2 centímetros ou até mesmo mais que isso. Lesões ocasionais, elas permanecem maculares. Histopatologicamente, o nevo azul comum consiste em uma coleção de melanócitos alongados e delgados com extensões dendríticas que se ramificam e com numerosos glóbulos de melanina. Essas células estão localizadas profundamente no interior da derme ou da lâmina própria e, em geral, alinham-se paralelamente ao epitélio da superfície. O nevo azul celular, por sua vez, surge como um agregado altamente celular, bem circunscrito, de células fusiformes amplas, produtoras de melanina no interior da derme ou submucosa. Células mais típicas, fusiformes, dendríticas, pigmentadas, são observadas na periferia do tecido lesional. Aqui nessa imagem, temos um nevo azul, certo? Em A, nós podemos ver uma melanina, né? Uma região com uma melanina abundante no interior de melanócitos, com um formato fusiforme, localizados em posição relativamente profunda no interior da lâmina própria e paralelamente ao epitélio da superfície. Em B, temos uma visão em um aumento maior, exibindo células intensamente pigmentadas com formato fusiforme. Também. Se indicada clinicamente, a excisão cirúrgica conservadora é o tratamento de escolha para o nevo azul da pele. A recidiva, ela é mínima com essa modalidade de tratamento e a transformação maligna para melanoma, ela é rara, porém tem sido relatada. Contudo, pelo fato de um nevo azul oral poder clinicamente mimetizar um melanoma em estágio inicial, vale lembrar que geralmente é recomendado realizar a biópsia de lesões intraorais pigmentadas, especialmente devido ao prognóstico extremamente sombrio do melanoma oral. Falando agora sobre a estomatite nicotínica, embora essa lesão seja uma alteração ceratótica branca claramente associada ao fumo de tabaco, ela não parece ter natureza maligna. Talvez pelo fato de desenvolver-se em resposta ao calor, em vez de ser em resposta aos agentes químicos presentes na fumaça do tabaco. Pelo fato de o fumo de cachimbo gerar mais calor sobre o palato do que outras formas de fumo, a estomatite nicotínica tem sido associada mais frequentemente a esse hábito. Alterações similares também podem ser produzidas pelo uso de longa duração de bebidas extremamente quentes. Em algumas culturas da América do Sul e do sul da Ásia, os cigarros e os charutos feitos à mão são fumados mantendo a ponta acesa no interior da boca. Esse hábito do fumo invertido, como é chamado, produz uma ceratose palatina acentuada, ou um palato do tabagista invertido, o qual possui um potencial significativo para o desenvolvimento da displasia ou de um carcinoma. A estomatite nicotínica é mais comumente encontrada em homens com idade superior a 45 anos. Através da exposição de longa duração ao calor, a mucosa palatina se torna difusamente cinza ou branca. Numerosas pápulas levemente elevadas são observadas, geralmente com centros vermelhos e com pequenas depressões. Tais pápulas representam glândulas salivares menores, inflamadas,
e seus orifícios ductais e a mucosa, que as recobrem frequentemente, parecem mais do que o epitélio circunvizinho. Além disso, a ceratina palatina pode se tornar tão espessa que uma aparência fissurada ou de lama ressecada é expressa. A alteração branca geralmente envolve a gengiva marginal e a papila interdental, e a leucoplasia da mucosa jugal é ocasionalmente observada. Veremos mais a respeito da leucoplasia lá na frente, tá bom? Na outra web. Também podemos observar uma pigmentação pelo tabaco variando de marrom escura a negra presente sobre os dentes. Nessa primeira imagem, temos uma lesão extensa, branca, do palato duro, em um tabagista de cachimbo que está completamente salpicada, com numerosas pápulas vermelhas que representam as aberturas dos ductos salivares inflamados. É possível ver que a mucosa gengival, ela também apresenta ceratótica. Nessa segunda imagem, temos uma visão aproximada das aberturas ductais inflamadas das glândulas salivares envolvidas no palato duro. Note que os anéis ceratóticos brancos nas bordas de vários dos ductos inflamados está presente. A estomatite nicotínica é caracterizada histopatologicamente por uma inflamação crônica leve e focal do tecido conjuntivo subepitelial e glândulas escamosas, também por uma hiperceratose e acantose do epitélio palatino. A metaplasia escamosa dos ductos excretórios é geralmente observada e um exudato inflamatório pode ser notado no interior da luz ductal. O grau de hiperplasia epitelial e hiperceratose parece correlacionar-se positivamente com a duração e o nível de exposição ao calor, e a displasia epitelial é raramente observada. A estomatite nicotínica ela é completamente irreversível, até mesmo quando presente por várias e várias décadas. O palato ele retorna ao normal, geralmente dentro de 1 a 2 semanas após o fim do hábito de fumar. Embora não seja uma lesão pré-cancerosa e nenhum tratamento seja necessário, o paciente ele deve ser encorajado a parar de fumar. E outras áreas de alto risco devem ser examinadas cuidadosamente também. Qualquer lesão branca da mucosa palatina que persista após 1 mês da remoção do hábito deve ser considerada como uma leucoplasia verdadeira e conduzida apropriadamente. Veremos mais detalhadamente sobre a leucoplasia, né? Como eu falei, a questão das características clínicas, histopatológicas e também as formas de tratamento. Com relação à quelite actínica, ela é uma alteração pré-maligna comum do vermelhão do lábio inferior, que resulta de uma exposição progressiva, excessiva, né? Uma exposição progressiva e excessiva ao espectro ultravioleta da luz solar. Trata-se de um problema concentrado predominantemente em pessoas de pele clara, com uma tendência a apresentar queimadura solar com facilidade devido à exposição ao sol. Ocupações profissionais com exposição ao ar livre claramente estão associadas a esse problema, o que leva à utilização de termos de uso popular, como o lábio do fazendeiro ou o lábio do marinheiro. Um indivíduo com exposição crônica à luz do sol e uma imunidade comprometida, por exemplo, especialmente receptores de órgãos transplantados, tem um risco elevado de desenvolver um câncer do vermelhão do lábio inferior nessas situações. A quelite actínica, ela raramente
ocorre em pessoas com idade abaixo de 45 anos. Ela tem uma forte predileção pelo gênero masculino, com uma proporção homem-mulher de cerca de 10:1 em alguns estudos. Essa lesão, ela desenvolve-se tão lentamente que os pacientes com frequência não estão cientes dessa condição. As alterações clínicas mais precoces incluem a atrofia da borda do vermelhão do lábio inferior, caracterizada por uma superfície lisa e de áreas de manchas pálidas. O apagamento da margem entre a zona do vermelhão e a porção cutânea do lábio é tipicamente observado. À medida que a lesão progride, áreas ásperas e cobertas de escamas desenvolvem-se nas porções mais secas do vermelhão. Essas áreas elas se tornam espessas e podem se assemelhar a lesões leucoplásicas, especialmente quando se estendem para o próximo da linha úmida do lábio, para próximo, né, da linha úmida do lábio. O paciente ele pode relatar que o material escamoso pode ser descamado com alguma dificuldade e isso não impedirá que o material ele se forme novamente dentro de poucos dias. Com a progressão, a ulceração crônica focal ela pode se desenvolver em um ou mais sítios. Tais ulcerações elas podem permanecer por meses e frequentemente sugerem a progressão para um carcinoma de células escamosas em um estágio inicial. A quelite actínica é geralmente caracterizada histopatologicamente por um epitélio escamoso estratificado atrófico, frequentemente demonstrando uma marcante produção de ceratina. Graus variados de displasia epitelial podem ser encontrados e um infiltrado de células inflamatórias crônicas leve comumente está presente em uma disposição subjacente ao epitélio displásico. O tecido conjuntivo subjacente invariavelmente mostra um feixe de alteração basofílica amorfa e acelular, conhecido como elastose solar, que é uma elastose actínica, uma alteração das fibras colágenas e elásticas induzida pela luz ultravioleta. Aqui nessa imagem temos uma quelite actínica mostrando uma hiperortoceratose e uma atrofia epitelial. Note nessa imagem a marcante elastose solar subjacente. Quanto ao tratamento e prognóstico, várias das alterações associadas à quelite actínica podem ser irreversíveis. Porém, os pacientes devem ser encorajados a utilizar bálsamos para lábios com bloqueadores solares para prevenir maiores danos. As áreas de endurecimento, espessamento, ulceração ou leucoplasia devem ser submetidas à biópsia para excluir a possibilidade de carcinoma e, em casos clinicamente graves, sem transformação maligna clara, um procedimento cirúrgico que emprega a técnica de vermelhonectomia pode ser realizado. Nessa técnica de vermelhonectomia, a mucosa do vermelhão do lábio é removida e uma porção da mucosa labial intraoral é puxada em direção à ferida, ou permite-se que a ferida ela simplesmente cicatrize por uma segunda intenção. A vantagem dessa técnica é que ela gera tecido para avaliação histopatológica e espera-se que áreas de um carcinoma de células escamosas superficialmente invasivo estejam presentes. Tratamentos alternativos incluem uma ablação a laser com um CO2 ou diérbio, por exemplo,
uma eletrodissecação, uma aplicação tópica de um ciclo desculpa, fluoruracil, uma terapia fotodinâmica e uma quimioesfoliação ou um pile químico com um ácido tricloroacético. Menino, tá um trava-língua. Um acompanhamento de longa duração, ele é recomendado e é claro que se um carcinoma de células escamosas for identificado, o lado envolvido será tratado apropriadamente, de acordo com o protocolo para essa lesão. Um carcinoma de células escamosas, ele geralmente é bem diferenciado, desenvolve-se ao longo do tempo em 6% a 10% eh, eh, dos casos relatados de quelite actínica pelos centros médicos. Tal transformação maligna, ela raramente ocorre antes dos 60 anos de idade e este carcinoma tipicamente aumenta lentamente e metastatiza, né, sofre uma metástase somente em um estágio tardio. Bom, finaliza aqui a primeira parte da nossa web sobre as patologias epiteliais na cavidade oral. Lembrando que ainda tem mais duas partes sobre esse assunto. Essas foram as referências utilizadas para essa web palestra. Obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Encontro vocês na próxima.